Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Daniel Ciribelli e aqui a gente fala sobre ciência, espiritualidade, autoconhecimento, sonhos, projeção astral, ou seja, um monte de coisa que faz muito bem para nossa consciência. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência de projeção astral muito interessante. Ocorreram ensinamentos importantes e por isso mesmo eu quero trazer. Fica até o final do vídeo porque eu vou falar as técnicas que eu utilizei para chegar até essa experiência e mais outras questões aí que eu acho que vai ser interessante aqui e vai enriquecer a nossa conversa, tá bom? Então, o relato depois da vinheta. Vamos lá, como esse vídeo é voltado para um relato, eu não vou dar as definições do que seja projeção astral, mas eu deixo vários links na descrição e esses links levam para sites e palestras onde você pode adquirir mais conhecimento sobre o assunto, e aqui no canal também tem um monte de vídeo que fala sobre o que é projeção astral, catalepsia projetiva e mais um monte de coisa, tá bom? Então, vamos ao relato. Esse relato é dividido em duas partes e eu vou começar pelo final, que é a parte lúcida, e depois eu faço um link com a parte inicial, porque tem uma questão interessante aí, vocês vão ver, tá? Eu me vejo em um local muito escuro. Tinha luz e a luz era proveniente das estrelas. Havia muitas montanhas também e um lago muito bonito. Sabe, era um ambiente nebuloso, como se fosse ali 4 horas da manhã, muito nublado, alguma coisa assim. Eu não sentia nada negativo, era só um ambiente que era assim muito bonito, mas estava tudo muito escuro, não dava para ver muita coisa, apenas o brilho das estrelas no lago e tal. Eu olhei para aquele lugar, comecei a, sabe, meio que, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? O que eu estou fazendo aqui? Não sabia direito onde eu estava, mas eu ainda não estava lúcido. Eu olho para o lado e vejo uma escada longa, e a escada ela é esculpida na pedra, na própria rocha da montanha. E aí, não pensei duas vezes, eu fui subir a escada, fui subindo e olhando aquela paisagem. A escada devia ter mais ou menos uns 500 metros e tinha, como eu falei, várias montanhas ao fundo assim, então dava uma visão muito interessante. Fui subindo, sabe, comecei a ficar cada vez mais consciente, mas ainda não naquela lucidez de caramba, eu estou numa experiência extrafísica, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Ainda estava seguindo um enredo, sabe, seguindo a história. Quando eu olho para frente, assim, na escada, tinha sentado me pareceu um indiano, tinha uma barba longa, ele estava assim, sentado um pouco relaxado, parecia que queria me dizer alguma coisa. E aí, eu olho para a montanha, e lá no topo da montanha eu vejo a palavra mudra. Eu tento ler, sabe, eu ainda li uma mudra, sabe, aí não, eu clareou melhor, eu li mudra, M-U-D-R-A, mudra, e aquilo ficou na minha mente, até aquele, sabe, desse momento em diante aquela palavra não saiu mais da minha mente. Eu olhei para frente novamente e o indiano ali. Aí uma coisa muito estranha começa a acontecer. Eu começo a perder um pouco a lucidez que nem tinha chegado, sabe? Aquele estado de começar, aquele pré-lucidez, eu começo a perder aquilo. Começo até a regredir um pouquinho. Talvez aconteceu uma variação aqui no meu corpo físico, talvez eu me mexi, né? Talvez eu estava passando de uma fase do sono para outra, né? O sono é dividido em 3 fases, então você tem ali um tempo de cada fase do sono, sono leve, sono profundo, fase REM. Então eu poderia estar variando ali entre alguma fase e outra, e aí eu senti tudo começar a tremer. A escada começou a tremer tanto que começou a descolar da parede de pedra. E olha que a escada era esculpida na pedra e aquilo foi rachando. Eu comecei a entrar em pavor, sabe, muito medo. E aí, essa de entrar em muito medo, eu olhei para o lado, ali naquela rocha, e olha que interessante, abriu para mim uma porta. Era uma porta muito bonita, era uma porta dupla. Eu não pensei 2 vezes, abri e aí entrei e o indiano foi junto comigo. Quando eu entrei, o ambiente mudou completamente, sabe? Ali eu já estava no ambiente anos 80, muito interessante isso.
Anos 80, parecia que eu estava num local de... como se fosse um local para eventos, algo assim, uma coisa meio turística. E aí lá fora eu vi assim a parte de fora do local que era aberto, tinham carros passando e era tudo anos 80, sabe? As cores em tons pastéis, muito interessante. E ali eu comecei sabe, a consciência começou, a lucidez começou a vir. Eu comecei a ficar mais consciente de mim mesmo. Ainda não era a lucidez completa, aquela de eu sei que eu tô numa experiência, sabe? Não era. E aí, olha só. Aí apareceu uma moça muito bonita, vestida de vermelho, acho que ela tava de couro, uma coisa assim, batom vermelho muito chamativa. Me lembrou até uma cena do Matrix. Quem assistiu Matrix acho que vai lembrar dessa cena. Eu falei com ela alguma coisa, perguntei se ela queria me dizer algo e tal. Quando eu olhei pro lado e olhei melhor o ambiente, aí eu abri a lucidez. Eu fiquei completamente lúcido, completamente lúcido. Eu sabia que eu estava numa experiência, sabia que a experiência não ia demorar muito para acabar. Aí o que eu fiz? Deixei a moça um pouquinho de lado e olhei um banner que tinha na frente, assim, na parede. E era um cartaz, sabe, chamando as pessoas para uma coisa turística da cidade. E eu comecei a ler, e olha só, normalmente eu tenho dificuldade em ler quando eu estou em experiências. Eu vejo as coisas meio que embaralham, eu não consigo focar direito. Nessa não. Eu li perfeitamente, sabe? Consegui ler tudo o que estava ali e eu fiquei numa euforia muito grande. Poxa, eu estava consciente, como eu estou aqui agora conversando para vocês, completamente consciente. Claro, eu não sabia como é que eu fui parar ali, sabe? Um ambiente anos 80, ainda não tinha entendido a experiência, mas eu não lembro de ter saído do meu corpo físico, não lembro de ter desconectado, já cheguei aqui, estou com essa variação mental, desde lá do início existia uma variação, ali, aquele momento, eu começo a ter uma constância na experiência, né, mas ainda não sabia o que eu estava fazendo ali, né, e como eu tinha chegado ali. Mas aí comecei a ler aquelas questões todas ali, aquelas letrinhas, e fiquei muito feliz comigo mesmo por ver que, poxa, eu tô conseguindo controlar, a lucidez tá massa. Como eu falei, normalmente eu não consigo ler aquilo ali. E eu li direitinho, falava sobre, por exemplo, vem conhecer, não sei o que e tal. Aí eu olhei mais um pouquinho pro ambiente e tal. Aí voltei pra moça lá de vermelho. Acho que eu perguntei pra ela se ela, novamente, se ela tinha alguma coisa pra me dizer e tal. E aí ela me mostrou um medalhão. Nesse medalhão estava escrito Mudra. Estava escrito em outra língua, mas eu consegui ler. Então, Mudra, mais uma vez aquela palavra, mudra. E eu já ouvi falar em mudra, né? Mudras relacionado a chakras, posição de mãos e tal. Eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso, nunca me aprofundei, sabe? Mas assim, ouvi falar, por exemplo, vi um post na internet, vi um negócio assim, que eu ainda não me adentrei tanto nessas outras culturas. Então, fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí a lucidez começou a baixar, e aí por experiência pessoal, eu já sabia, olha, eu tô para voltar, eu tô para acordar. Quando é assim, aí aqui vai uma dica, tá? Se vocês tiverem uma experiência, vocês sentirem que vocês estão lúcidos e sentirem que vão voltar, faz o seguinte, fecha os olhos, pensa em lucidez, por exemplo, lucidez agora e balança a cabeça. Tem projetores que chegam a rodar, sabe? Você dá uma pirueta assim, que é para dar uma chacoalhada mesmo, ativar, como se você estivesse revigorando. E aí, muitas vezes você consegue voltar e a lucidez aumenta e você dá um up e você consegue passar mais tempo na experiência. Foi isso que eu fiz nessa e eu consegui passar mais um tempo. Eu poderia ter feito muitas coisas, mas eu realmente fiquei muito assim focado em ler as letrinhas. Eu conseguia ler as letrinhas pequenininhas, tava tudo muito claro, muito vívido, eu tava muito lúcido, eu fiquei muito feliz com isso. Ali bastou pra mim, sabe? Eu consegui ler aquelas coisinhas todas que normalmente eu tenho muita dificuldade. Se a letra for muito grande, por exemplo, tô voando na cidade e vi um outdoor, aí é mais fácil. Mas quando a letrinha é muito pequenininha, eu tenho dificuldade. E então, eu acordei. E aí nós vamos para a segunda parte da experiência. Lembra que eu falei que essa vivência é dividida em duas partes? Eu comecei pelo final. Olha só que interessante. Eu acordei, mas não foi aqui no físico, na minha cama. Eu despertei na experiência anterior. Como se eu estivesse acordando
dentro de um sonho, e aí em outro sonho, a experiência anterior se passava nos anos 80. Foi como uma lembrança. Eu não posso afirmar que era uma lembrança de vida passada, mas foi como uma lembrança. Era uma família muito rica e a gente estava num ambiente muito aberto, como se fosse um condomínio assim, com muitas árvores. E essa família muito rica, que era a minha família, eles gostavam muito de tecnologia da época, claro, né? As câmeras da época, as coisas da época, os carros da época. E estava tendo ali uma confraternização. Eu lembro de ter despertado, e aí despertou e a coisa ficou meio confusa, eu já me vi conversando com uma pessoa. Eu conversava com uma esposa de um amigo meu, uma esposa de um irmão meu, alguma coisa assim. E eu conversava com ela, olha, eu tive tal experiência, eu contando essa experiência que eu acabei de contar pra vocês. E eu contei a experiência toda pra ela. Foi até bom porque isso reforçou, sabe? Trouxe um reforço pra quando eu acordasse de verdade, sabe? Quando eu acordei de verdade eu tinha muito mais informações fixadas na memória, porque eu já tinha contado essa experiência antes. Então eu contei a experiência inteira pra moça. E aí ainda falei com ela que, olha, essas experiências que a gente tem, lustra, que seu marido tem também, isso é muito importante pra gente, é uma pesquisa que a gente faz, que às vezes a pesquisa parece ser mais importante até do que a própria família, do que a própria convivência, porque ela estava conversando sobre isso comigo, né? E aí, depois teve uma confraternização muito grande, tudo anos 80 mesmo, anos assim, 70 para 80, e aí tinha umas câmeras muito antigas, uns aparatos muito interessantes, tecnológicos, analógicos. E aí sim eu acordei. Aí eu acordei, peraí, será que eu acordei mesmo dessa vez? Mas eu realmente estava aqui no físico, acordado, peguei o meu computador e fui escrever tudo, né? É muito bom escrever à mão a experiência, mas eu estava sem caderno aqui, que eu estou viajando, peguei o computador e escrevi toda a experiência, até postei em alguns grupos do WhatsApp, inclusive tem link aqui na descrição, o grupo é bem legal, bem divertido. Agora eu vou falar para vocês as técnicas que me levaram a ter essa experiência, tá? A primeira, eu passei o dia inteiro pensando sobre esse assunto, sobre sonhos lúcidos, sobre projeção astral, sobre sonhos. Passei o dia focado nisso, respondendo muitas pessoas, sabe? Entrei mesmo de cabeça, passei o dia, ou seja, saturação mental. Saturei minha mente com esse tema. Isso é fundamental, isso é uma técnica. Número 2, leitura antes de dormir. Eu estou lendo um livro sobre o tema, olha, o livro é esse aqui, vou deixar no cantinho para vocês. É um livro muito bom, uma abordagem mais científica, mas que gosto bastante, traz técnicas aí que são muito eficazes. Eu estou lendo ele e li antes de dormir. Isso é muito bom ainda dentro da saturação mental. Olha só, as coisas vão se fechando, né? Número 3, movimentação energética. Sabe, você conhece a OVE, a oscilação longitudinal voluntária das energias? É uma técnica que a Nancy Trivelato fala muito e é muito boa, onde você movimenta suas energias, as energias do duplo etérico e tudo mais, para fazer uma limpeza, você começa a sentir mais, você pode até chegar ao estado vibracional, que é uma vibração muito forte. E eu fiz isso, comecei a fazer as técnicas ali de estado vibracional para chegar no estado vibracional. Não cheguei, mas ocorreu sim uma limpeza, me senti fluido, me senti leve. Número 4, afirmação antes de pegar no sono. Essa técnica é muito boa e ajuda a você criar um gatilho. Qual a afirmação que eu faço? Faça o seguinte, eu ficarei lúcido por qualquer coisa que não seja do meu cotidiano. Qualquer coisa que acontecer fora do meu cotidiano, eu vou ficar lúcido. Por exemplo, eu tô ali numa experiência que eu tô na praia. Sim, mas o mar tá meio um verde diferente. Olha, já é uma coisa. Eu já disse pra mim mesmo que eu ia ficar lúcido se alguma coisa estivesse diferente. Passou um pássaro, ao invés de 2 asas, tem 3 asas. Pô, é uma coisa diferente, né? Às vezes é uma rotina diferente. Você tá na sua casa, mas você tá fazendo alguma coisa que normalmente você não faz. Olha só. Gatilho. Então isso eu já fico ao longo dos meses fazendo essa afirmação, isso fica como um gatilho, sabe? Você, qualquer coisa diferente, você já desperta. Às vezes você está voando em um local, uma cidade extrafísica, você nem percebe, olha aí, vem um gatilho. Não, mas peraí, eu disse para mim mesmo que ia perceber, entendeu? Aí você abre a lucidez. Essa técnica é muito boa. 5.
deixar a mente ativa enquanto o corpo dorme. Bem, tudo isso em sequência, viu? Então essa parte eu vou deixando o corpo relaxar ali deitado, deixo o corpo relaxar enquanto a mente fica ativa, pensando no assunto, mente ativa, tranquila, não é pensando tipo, não, eu vou ter experiência, não. É assim, deixa o assunto próximo, relaxa, deixa o corpo quase dormir. Se você conseguir deixar o corpo dormir, ótimo. Às vezes, se você ronca, você pode até escutar o seu ronco, corpo relaxado. Isso ajuda você, sabe, se aprofundar ali no... Você pode até chegar ali no estado hipnagógico, que é um limiar entre a vigília e o sono. É muito interessante, isso mostra um controle, autocontrole consciencial. Isso é muito bom. Às vezes você pega no sono também, mas tudo bem. Só que a técnica é justamente você ir treinando esse autocontrole para a sua consciência, a sua lucidez chegar cada vez mais fundo. Isso ajuda em muitos pontos que você vai perceber ao longo aí dos seus estudos, tá? E por último, número 6, quando você acordar pela manhã, não se mova. De jeito nenhum, fique quietinho e fique lembrando da experiência. Ah, não lembrei de nada. Espera, deixa vir alguma coisa. Vê se vem alguma coisa, uma informação. Fica ali quietinho. Olho fechado. Você abre o olho quando você acordou, fecha o olho de novo. Fica pensando. Deixa vir as informações, sabe? Quando você sentir que você lembrou de tudo que poderia lembrar, aí a gente vai para a última parte, número 7, que é anotar. Anota tudo, porque nessa de anotar, você vai ver que às vezes vão vir informações que você nem tinha lembrado, que você estava ali quietinho, rememorando as experiências, você vai ver que você não lembrou de uma parte, e quando você for anotar, você lembrou. Você vai ter uma construção aí. E todos esses pontos reforçam para uma próxima experiência. Então você vem alimentando e cria um ambiente propício para você sempre estar lembrando das experiências, e aí aumenta também a possibilidade, a probabilidade de você ter uma experiência consciente, tá? Essa vivência, eu não me vi saindo do corpo físico, não programei, tá, eu vou para tal lugar, né? Não tive nenhum guia do meu lado me dizendo o que tinha que fazer, não foi nada de um amparo, tal. Mas eu sinto, o que eu trouxe dessa vivência foi que eu preciso me aprofundar em outros temas. Mudra é um tema muito interessante que eu vou me aprofundar. Eu estou com o computador aqui do lado e eu já vou ver livros sobre mudras, já sabe, eu vou entrar nesse mundo, porque eu quero saber mais sobre isso. Essa informação veio para mim. E eu não sei se foi uma coisa, se eu só me afastei do meu corpo físico e comecei a ter um tipo de onirismo mais complexo, por questões que eu tenho pensado sobre precisar ler mais sobre outros temas e tal. Não sei se foi uma informação trazida ali pelos amparadores, misturada com onirismo. Eu não sei definir para vocês direitinho, porque eu teria que ter tido mais tempo de lucidez, teria que ter tido mais informações para dizer para olha, essa experiência aqui foi assim, eu saí do meu corpo físico, eu tive uma cidade espiritual com meu guia e ele me mostrou. Não sei, tá? Eu tenho que ser sincero para vocês, eu não sei. Mas a experiência foi essa, contei aqui com o máximo de detalhes que eu lembro, e o que eu trago disso tudo é que eu vou estudar sobre mudras, né? E agora uma última informação, agora uma informação um pouco mais científica. Eu gosto muito de fazer o link entre ciência e espiritualidade, então essa parte agora é só para complementar daí o vídeo, tá bom? Vocês sabem que eu utilizo, né? Muitos de vocês sabem, eu utilizo a Mi Band da Xiaomi, eu uso aqui a Mi Band 7 para fazer análise de sono. E ela dá sono leve, sono profundo, sono REM, tempo total de sono, qualidade do sono e tudo mais. Isso para mim é muito valioso. Por quê? Eu foco nos dados de sono REM. Eu vou deixar aqui embaixo, olha, aqui embaixo, o gráfico dessa noite. E uma informação só eu vou pegar aqui pra gente que vai ser interessante para esse vídeo, tá? Essas listrinhas verdes que vocês estão vendo são o sono REM. Sono REM, esse REM significa movimento rápido dos olhos em inglês, e é uma fase do sono muito parecido com o da vigília, onde ocorrem os sonhos mais vívidos.
É nessa fase que a gente, sabe que é interessante a gente focar de abrir a lucidez, porque essa fase é justamente onde você tem aquela, sabe, os sonhos mais realistas, é nessa fase, e a fase também que os mentores costumam acordar a gente, ou até iniciar uma experiência mais intensa, uma parte da experiência mais intensa nessa fase do sono, que é onde você vai lembrar mais, e você acorda ali e você, sabe, tem umas técnicas que os mentores usam também para trazer a gente no sono REM. Essa experiência que eu te contei para vocês, eu acordei por volta das 8 horas da manhã. E aí, 8 e pouco da manhã eu acordei, anotei tudo, né? E olha que interessante, justamente aqui, ó, por volta das 8 da manhã, eu vou deixar aqui circulado, eu tive uma fase grande de sono REM. E foi justamente aqui que eu tive a experiência. Por que eu gosto desses dados? É que eu vou olhando o histórico de sono e aí eu vejo mais ou menos os horários que eu tenho maior probabilidade de lembrar de uma experiência ou até de iniciar uma experiência. Então, no meu caso, é sempre por volta ali das 7 da manhã até as 8 da manhã, é onde eu tenho um fluxo muito grande de sono REM, e aí eu vou ajustando, não, por volta das 8 horas da manhã eu tenho mais. Então o que eu faço? Eu coloco o despertador ali para me acordar meia hora antes desse horário, e aí eu pego um livro, leio um pouquinho, 15, 20 minutos sobre o assunto, e aí volto a dormir. Por quê? Saturei a mente, reforça, e aquele horário é o horário que eu costumo ter sono REM, ou seja, que eu vou ter uma experiência, querendo ou não, de sonho, né? Mas é uma experiência também que eu posso estar fora do corpo físico, e aí tem uma conexão biológica, fisiológica mais intensa com o que eu estou vivenciando fora do corpo, né? E aí as informações vêm com mais força e eu posso trazer. Então é só uma curiosidade aqui, uma questão mais científica, né? Pra gente ficar atento. Então quem quiser usar, ó, Mi Band 7, que eu utilizo, eu acho que é a partir da Mi Band 7 que vai ter os dados de sono REM, tá? Não são todos, acho que é a partir da sétima, vocês dão uma olhada aí. Então, esse foi o gráfico dessa noite, aqui por volta das 8 horas da manhã. Eu tive experiência, é só uma curiosidade, tá? Então, o vídeo foi esse, pessoal. Gratidão por assistirem. Ó, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo aqui, tá? Eu ando meio sumido, né? Mas prometo que de vez em quando eu vou dar uma passada por aqui até eu resolver umas coisas na minha vida, tá? Deem like também e é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu demais!